Amém. Bom dia com Jesus, irmãos. Vamos anotar a Escritura. A Escritura está em Números 20, capítulo 7 ao 11. Números 20, do 7 ao 11. Vamos começar cantando o hino 348. O novo nascimento. Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito terno amor. Ouvi que o Senhor cessa em dizer, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Ó vós que no santo descanso de Deus querer ter entrado e viver com os seus, deveis a palavra de Cristo atender, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Se amados no céu desejarem encontrar, devei vossas culpas a Deus confessar, e a ordem de Cristo com fé acolher. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Amém. Aleluia. Hino 243. Maravilhoso é Jesus. Maravilhoso é Jesus, da minha vida em luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer
de um perdido arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso, Cristo que vive em mim. Aleluia, graças a Deus. Vamos orar, irmão? Se você não fez por escrito, faça a conhecer a Deus com o levantar de uma de suas mãos. Convidaria a igreja para ficar de pé, o irmão Isaías, para fazer essa oração para nós. Ore pelo encontro de pastores, pelas viagens dos pastores, a caravana, a noiva, todo mundo, a paz sobre Israel. Amado e eterno Deus, estamos aqui na Tua presença e cremos que o Senhor já está abençoando tudo que será feito neste lugar. Abençoa aquelas pessoas que estão indo ali no encontro regional, que o Senhor possa estar levando na ida, perseverando e guardando, e aqueles que hão de estar naquele lugar, hão de chegar e hão de voltar em paz. Graças te damos por esta manhã de domingo, por esta pequena escola das crianças, mas de grande valor. Pai querido e Pai eterno, não temos palavras para te agradecer. Tudo que será feito ainda neste local, que o Senhor venha estar sendo glorificado, que seja tudo para a tua glória. Abençoa todo o trabalho do campo do pastor Cleomar Borges, tanto as igrejas de perto quanto as de longe. É o que eu te peço desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçados és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, tome os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, tua mão bem te pode suster. Que maravilha, irmãos. Na tribulação, Ele vem nos suster. Coisa
maravilhosa é estar sob a proteção divina. Glória a Deus. Creio de coração, estamos no lugar correto, na palavra correta. Disse o Senhor Jesus Cristo: não temeis, ó pequeno rebanho, Deus agradou em dar-vos um reino. Glórias ao Senhor Jesus. Eu gostaria agora de dar uma oportunidade para o irmão Isaías. A gente fala os minutos, irmão, por causa do tempo. Então, é muito bom isso aí, a pessoa observar aquilo que é falado, né? Se é 10 minutos, é 10 minutos. Se é 18 minutos, é 18 minutos. Então, conforme o que eu falei ontem, né? Eu falei para o pastor Joaquim, eu não ouvi. Caminhão velho é assim mesmo, com perna de freio. Mas é importante nós observar a ordem da igreja, como que o irmão Branham nos ensina. Ele põe tudo no lugar. Inclusive, a gente tem falado, mas isso pode vir vindo. A gente tem falado sobre a escola dominical, que eu quero cada domingo ler um pouquinho da escola dominical, da ordem da igreja. Mas a próxima pergunta agora, número 4, é sobre a escola dominical, e tem várias perguntas dentro da mesma. Aí vai ocupar um tempo a mais. Então, hoje, a gente pensou de não falar sobre a ordem da igreja. Então, por esse motivo, vai ocupar um tempinho a mais. Né? E vamos a isso. 10 minutinhos. Eu vou até dividir o meu tempo com o nosso irmão aqui. Amados, é um prazer estar aqui. A gente não vê a hora de estar aqui. E tudo é Deus que tem que preparar. Eu vou ler aqui um parágrafo bem importante para nossas vidas. Jesus tinha todas as boas qualidades de Deus. Se você crê nisso, ele tinha poderes sobre poderes. Mas quando ele encontrou Satanás, ele nunca usou o seu poder. Ele deu um exemplo para os mais fracos dos cristãos. Quando encontrou Satanás, ele disse, o quê? O que é que ele disse? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o cristão. O mais fraco pode assumir essa posição. Você pensa que é fraco? Você pode assumir essa posição. É só tomar a decisão precisa e correta. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje, se tu ouvires a minha voz, não endureçais o teu coração. Não sei se eu vou estar vivo até a meia-noite, não sei se daqui a 30 minutos, mas nós temos que tomar a decisão. Não é família que salva, não é pastor que salva, é Jesus Cristo que salva. Claro que Deus está em sua palavra. Você crê nisso? Quantos crê nisso? Então, ele é o grande curador. Ele está curando você, se você crê. Quando você ora, creia que o receberá. Quando a gente está recebendo a oração, nós já tem que agradecer. Eu já estou recebendo aquilo que eu pedi. E Deus faz isso. Observe a ordem da palavra. Creia, agora é o tempo presente. Você o receberá e tê-lo-á será entregue a você mais tarde. Mas creia agora. Daqui um ano pode vir? Pode. Mas hoje, é hoje que Deus quer te abençoar. Toda vez que desenterra, você atrasará por muito mais. Nunca vai crescer se você continuar desenterrando. Está vendo? Plantou uma planta
ela vai dar, no tempo certo, o fruto daquilo que foi plantado. Amém? Isso aqui mostra-nos o Pai que o basta. Está vendo? Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Para Tomé, Jesus disse, Tomé, eu estou há tanto tempo contigo, e tu diz, mostra-nos o Pai? Um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Seja crente, Tomé, e não incrédulo. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Deus vos abençoe. Graças a Deus, palavras que edificam. E agora vamos receber a palavra de Deus através do pastor Aparecido Vital, sob o toque de somente crermos. Senhor Jesus Cristo, com temor e tremor, Pai, nós tomamos, ó Deus, este lugar. Senhor Jesus Cristo, se aqui tivesse, Pai, uma alma, um irmão ou uma irmã, Senhor, teu servo, irmão Brana, diz que mais vale, que uma alma vale mais do que 10.000 mundos. O Senhor, no ofício paternal, nos criou. O Senhor nos ensinou como viver a vida, Pai. E por termos que nos encontrarmos neste véu humano, foi o suficiente para que nós caíssemos. E o Senhor, que criou os céus e a terra, todos os meios de vida, vegetação, árvores frutíferas e tudo, e tudo, e tudo. E o Senhor nos ensinou a vida, o caminho da vida. E as nossas fraquezas nos levou a perder aquele caminho. O Senhor, em amor, ágape, vendo a nossa condição, se fez um de nós. Se nesse mundo atual as pessoas se sentem grandes, reis, monarcas e assim por diante, presidentes, o Senhor não tem nem comparação quanto o Senhor estava acima de tudo isso, tudo isso. No entanto, para abrir esse caminho, para nos dar essa oportunidade, para nos levar de volta, o Senhor veio, Pai, nasceu em uma manjedoura, nem mesmo o hospital, ou hotéis, não tinha mais lugar nos hotéis. Todas as pessoas de nível, não temos nem a altura de expressão de falar de última classe, no entanto já tinha preenchido tudo, já tomado lugar, tudo, não ficando um lugar para o Senhor. E o Senhor veio, ó Deus, a nascer em uma manjedoura. Por que tomar este caminho de tanta humildade? E não somente humildade, mas do maior sofrimento que um ser humano já sofreu. Isso foi o teu amor
porque era o único meio de nos dar a oportunidade de vida. Agora aqui estão almas, Senhor, que creu de coração naquilo que é a Tua palavra, que é vida. Então, Pai, um vaso aqui, Senhor, para expressar misericórdia, meu Deus. Que o Senhor não olha para as minhas fraquezas humanas, Senhor, minhas negligências, mas que o Senhor possa, meu Deus, através do Teu sangue, ó Deus, usar essa insignificante figura para expressar, Senhor, aquilo que o Senhor expressou através do Teu servo, irmão Brana, porque um profeta nós queremos de coração, é a boca do Senhor aqui para nós. Senhor Jesus, não sei nem mesmo como orar, mas o Senhor sabe, meu Deus, como passar por cima de tudo e nos abençoar e encorajar a igreja e dar alegria, dar, ó Deus, aquela paz em cada coração que crê naquilo que é a Tua palavra no momento presente. Senhor, permita, Pai, permita, meu Deus, que o Senhor esteja conosco, Senhor, e que o Senhor tome conta, e que ao terminar esse culto nesta manhã, possamos nos sentirmos todos abençoados. Inclusive, Pai, intercedo nesse momento, Senhor Jesus, o Senhor que é especialista naquilo que o homem não dá conta de fazer. Eu peço por aqueles que já foram batizados aqui, Senhor, que não estão presentes. O Senhor é a fonte suprema de todo amor perfeito e de todo poder. E o diabo seja repreendido aonde ele estiver causando estorvo à semente eleita, Pai. O Senhor sabe como tratar com cada um, mas eu os reclamo a Ti, Pai, confessando que, como humano, não dou conta de nada, Pai, mas o Senhor tem todo o poder. Se é uma semente eleita, Pai, que o Senhor os traga de volta, no nome do Senhor Jesus Cristo, a fonte suprema de todo amor perfeito e todo poder. Nós pedimos essas bênçãos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças ao Senhor Jesus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, irmãos. Se eu expressar dentro de o que o irmão Brana tem nos ensinado, o tempo não está atrasado. Glória a Deus. Vamos ler então Números, capítulo 20, versículos 7 ao 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão se reuniram, Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos a água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Senhor Jesus, abençoa a palavra, Pai, assim como já oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentar, irmãos.
Aqui nós vemos, irmãos, que nós humanos somos falhos, Deus rico em misericórdia, Ele sabe como tratar conosco, como ter paciência. Aqui um servo de Deus que, quando Deus estava corrigindo Arão e Miriam sobre a murmuração, o Senhor disse: aos profetas eu falarei em sonhos, revelações e assim por diante, mas a Moisés eu falo boca a ouvido com ele, por causa que Miriam, ela murmurou no casamento de Moisés. Eu tenho um pensamento comigo que Moisés, Deus ordenou que ele circuncidasse, né? Israel, eles tinham esse mandamento de Deus, a circuncisão, que era uma sombra, um tipo do Espírito Santo lá na frente. Então, Zípora não entendeu aquilo. Ela não entendeu aquilo e voltou para a casa do seu pai. Então, eu tenho comigo que Moisés nem falou que ele era casado. Aí, lá na frente, quando o sogro de Moisés ouviu sobre o poder de Deus através de Moisés, pegou e falou, em outras palavras, olha, o homem, Deus estava com ele, E aí, então, houve uma reconciliação, até uma cerimônia ali, uma festividade, no sentido da reconciliação. Eu penso que Miriam não sabia, e ela murmurou contra Moisés. Então, Deus, corrigindo, disse: a Moisés eu falo a boca, de boca a ouvido. E, no entanto, um servo de Deus como esse ainda cometeu um erro. Como que, em outras palavras, ele chegasse ali, rebeldes, se ele tinha que usar esse termo para com Israel, porque ele estava murmurando, aqui nesse deserto, nem pão, nem água, nada, e nós morremos, você tirou nós do Egito, antes nós ficasse lá, em outras palavras, servindo aquela nação pagã, mas tinha fartura de alimento e tudo, né? Moisés, quando saiu do Egito, tem uma tradução bíblica que diz 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí vem, eu creio que outra tradução fala que há 2 milhões de pessoas, 2 milhões, era muita gente. Moisés liderar aquele povo. E o povo, então, murmuraram, e então Moisés, Deus deu poder para ele, Eu penso que se um pregador, ele leu aqui em Marcos capítulo 16, e chega ali com toda a jactância, vai orar por aquela pessoa enferma, e sem reconhecer que quem pagou o preço foi o Senhor Jesus Cristo, quem ordenou foi o Senhor Jesus Cristo, o homem de si, ele não é nada. Então, veja, Moisés estava com o poder. Deus disse, você vai, fere a rocha e ela vai dar água. E ele, com o poder, ele diz, porventura, daremos água para vós? E feriu a rocha. Era para ferir uma vez, feriu a rocha 2 vezes. E por esta causa, ele não teve o prazer de colocar aquela igreja na terra prometida. Ele foi até a fronteira, mas não entrou até na terra prometida. Mas, Moisés, o grande servo de Deus, ele não foi salvo? Salvo, perfeitamente salvo. Ele aparece lá no Monte da Transfiguração, juntamente com Elias, ao Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor foi transformado. Então, irmãos, é fina a palavra, é justa, é pura, mas
Pedro um dia falou, Senhor, mas, em outras palavras, nessa condição quem poderá então viver? Quem pode? O Senhor Jesus Cristo disse para ele, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, tudo que nós temos que fazer, irmãos, é crer na palavra e nos pôr na mão dele e ele toma conta. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Na mensagem Redenção em Plenitude e Regozijo, começando a partir do parágrafo 51. E há uma grande sombra negra diante de nós, chamada morte. E cada vez que nosso coração bate, movemos-nos um passo a mais perto dela. Um dia desse ele dará a última batida e entraremos. Eu quero estar no meu tempo. Quer dizer, o coração um dia ele dará a última batida. Então, se temos que fazer alguma coisa, é agora. É nessa dimensão. Existe aquele ensino que se a pessoa não se santificou aqui, ele volta a nascer novamente, aí um corpo aleijado para pagar os pecados. Isso é mentira do diabo. Então, o tempo é agora, o momento é esse. Recebemos a mensagem, veja o que disse o anjo a João lá em Patmos. Pega o livrinho, toma e come. É isso que nós fazemos agora. Ele vai tornar, é doce na nossa boca, doce como o mel. É a vida eterna, é vida eterna. É gozo. Veja, a irmã Hope disse para o irmão Branco, porque se você me chamou de um lugar tão bom onde eu estava, isso ainda é a sexta dimensão, não é ainda a sétima dimensão para onde a noiva vai. Então, veja, mas todos que já partiram e estão partindo antes do rapto, eles vão para a sexta dimensão, aguardando aquele dia, o dia do arrebatamento, o dia da transformação. Então, iremos todos para a sétima dimensão. Então, irmãos, é glorioso. Só que o tempo é agora. O que temos que fazer agora. Um dia destes, irmão Brando falando ainda sobre o coração, um dia desses ele dará a última batida e entraremos. Eu quero estar no meu tempo, fazer o que cabe a mim. Como espero que cada um esteja hoje à noite, quando eu souber que encontra-se bem na minha frente e eu tiver que me encontrar com isso, não quero ser covarde. Eu estava entretido no mundo, eu estava entretido na religião, eu estava entretido nisso, naquilo, eu estava entretido. Em outras palavras, eu estava dormindo no sono da morte, não estava percebendo. Mas quando a luz raiou diante de mim, eu fiz como uma águia, pega no ar a sua presa. Não deixei escapar a revelação, a mensagem que precursa a segunda vinda do Todo-Poderoso. Então, veja, isso é o que acontece com as águias de Deus, aqueles que compõem os que fazem parte da primeira ressurreição. Quando veio essa luz, que é o que nos coloca na condição de rapto. Eu quero estar no meu tempo, fazer o que cabe a mim, como espero que cada um esteja hoje à noite. Quando eu souber que encontra-se bem na minha frente e eu tiver que me encontrar com isso, não quero ser covarde. Quero me enrolar no manto da sua justiça. Porque eu não tive, eu não dei conta, eu não sou nada, não fui nada, nunca dei conta de nada, mas vi que teve um que deu conta, então eu quero me enrolar na sua justiça, disse o irmão Brana. Entrando, sabendo disto, que tenho certeza que eu o conheço no poder
direito à vida de novo, no poder da ressurreição, da sua ressurreição. Parece que é tão comum ler, ouvir, mas raciocine. Repetindo aqui. Eu tenho certeza que eu o conheço no poder vida vivida, vida vivida. O salário do pecado é a morte, ele não tinha que morrer porque ele não pecou, mas morreu. Mas ele tinha direito, era a vida, não era a morte. Então cumpriu o dever, pagou o preço da noiva, da condenação que estava sobre a noiva, pagou o preço da redenção dela. Aí, em outras palavras, morte, quando que eu pequei? Quando que você teve o direito de me exterminar? Quando? Nunca. Paguei o preço. Aonde está? Então, vida. O irmão Bruno está dizendo, eu tenho certeza que eu conheço ele no poder da sua ressurreição. Eu não dei conta, mas ele deu conta de voltar essa vida. E ressuscitou. E ressuscitou. E através da sua justiça, através do direito de voltar à vida, a noiva se encontra, mediante ele, por graça e misericórdia. Isso mesmo, que quando ele chamar os mortos, eu serei chamado juntamente com aqueles que estão vivendo. Deus é um Deus dos vivos. Deus é um Deus dos vivos. Um dos discípulos disse ao Senhor Jesus, Senhor, permita que primeiro vou enterrar meu pai. Ele faleceu, eu vou enterrar meu pai, depois eu venho para seguir o Senhor. Ele disse, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Estar fora da palavra é estar morto. Aqui, mar de rosa ainda. Aqui, mar de rosa ainda. Comendo, bebendo, fazendo o que quer, faz, vive, mas e depois? E depois? Agora, enquanto viajamos nesta terra, verificamos que Deus fez um plano para eles. Ele trouxe redenção pelo sangue. Então nós verificamos que ele traz redenção novamente pelo poder. Lá no Egito, redenção pelo sangue. Então veja, no sentido natural falando ainda, aquela casa que estivesse sobre o sangue, o primogênito não seria morto. E hoje, aquele que não tiver o Espírito Santo, isso está falando com a igreja que faz parte da primeira ressurreição. Nós verificamos, o profeta diz antes de ontem à noite, que ele mandou o sangue ser aplicado, que era um tipo muito bonito do crente, que quando ele aceita a morte de Cristo em seu lugar, então ele se torna um filho de Deus. Ele começa na sua jornada. Agora a próxima coisa que ele tem de ter, depois que ele é salvo espiritualmente, agora a morte do cordeiro inocente proveu vida para o crente culpado. Este não é um tipo perfeito agora, a congregação diz amém. A morte do inocente provendo vida para o culpado. E a morte de Cristo inocente provê vida para nós, os culpados. Agora, primeiro então, após Deus ter lhes dado vida através do sangue e provado isso, que a morte passou sobre eles, ele deu início à jornada deles. Nós vamos alcançá-los daqui a pouco, como a Brana disse. Agora observe. Então a coisa seguinte que Deus fez
Tão logo se tornaram crentes e filhos e aceitaram Deus, o inimigo de morte física foi atrás deles. E eles os encurralou com o deserto de um lado, o Mar Vermelho do outro e montanhas do outro lado. E o exército de Faraó se aproximando, perseguindo milhões de soldados, marchando para vencê-los, depois da redenção pelo sangue. Vocês vejam, meus irmãos, nós vejamos, irmãos, que a coisa necessária é a fé. É a fé, é a fé. Disse o Senhor Jesus: quem crer e for batizado será salvo. A fé, olha, depois da redenção pelo sangue, Mar Vermelho na frente, rocha de um lado, o inimigo atrás, milhões de soldados marchando para pegá-los. Depois da redenção pelo sangue. Quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado por João, lá no Rio Jordão, veja, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas a Bíblia é verdadeira, prevalece o que está escrito: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que está no mundo vem a ele da maneira que quiser ver, seja religião, seja mundanismo, seja crocodilo dentro do nosso bolso. Então veja, se ele é um cristão, ele é uma cristã, ele é fiel, o diabo pode vir da maneira que quiser. Maior é o que está nos que crê na mensagem da hora. Amém. Nos que crê na mensagem da hora. A tecla que o diabo atacou mais, bem, primeiramente, desde lá do Éden, carnalidade. Sei que, comparativamente falando, porque é no natural, mas no espiritual não sei se é na realidade, o inferno está aqui dentro. Eu posso fazer o que eu quiser, entrar ali, clicar no que quiser. Pela misericórdia daquele que permitiu essa insignificante figura estar diante de ovelhas, esses olhos são virgens. Cada um de nós somos agentes morais de nós mesmos. Nós não estamos na morte, nós estamos na vida. Deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Vem, segue-me. Nós estamos na vida. Então é conforme eu estou dizendo, se damos lugar, cremos na palavra de todo o nosso coração, cremos de todo o nosso coração, damos lugar ao Espírito Santo nos encher com a vida dele, com a vida de Cristo em nós, o diabo pode virar cambota diante de nós para chamar a nossa atenção, que não chama, não. Não chama a atenção. Nós estamos à prova de ruído. Agora Deus havia manifestado que ele havia lhes dado vida através da morte do Cordeiro. Veja, tanto para a salvação como cura, veja, para o homem natural e o homem espiritual. Ele provendo meio tanto para o homem espiritual como para o sentido físico. O anjo da morte passou provando que Deus havia feito um meio de escape através da oferta do sangue. E eles aceitaram isso. E agora ele fará um meio de escape da morte física. Como crente, logo que ele é salvo, talvez o câncer o consumiu ou alguma enfermidade, Deus também tem redenção através do poder
Do mesmo modo que ele tem redenção para a alma, ele tem redenção para o corpo. Isso é uma reticência. Eles foram salvos, eles foram circuncidados, eles estavam sob o sangue, mas ainda assim Faraó. O inimigo ia destruí-los, matá-los todos bem ali no deserto. Então Deus mostrou o seu poder de redenção para o corpo deles. Entendeu? Sabe do que estou falando? Veja, redenção pelo poder. Então, quando o inimigo estava para colocá-los, para atacá-los, a grande coluna de fogo sobrenatural se levantou de Israel e chegou aqui e colocou-se entre eles e a morte. O inimigo estava para destruí-los. A coluna de fogo veio e se pôs entre eles e a morte. Proteção divina. Se lá no natural, para um povo que estava sob um pacto que era uma sombra, tinha proteção divina desta maneira, e hoje uma igreja que não aceita sistemas denominacionais, que vem em nome de Jesus, maciando a coisa de uma maneira tal que pode estar falando aqui em Jesus, salvação e tudo, imundo, vazão para a carne. E um grupo de pessoas que diz, não, ou é Deus ou então é o diabo. Se lá no natural tinha proteção divina, no pacto que era sombra, tinha proteção divina para eles, e agora para este povo que tem recebido a luz divina, a luz prometida em Zacarias 14, verso 7. Será que no tempo da tarde haverá luz? O irmão Brana, não está escrito aqui, né? O irmão Brana, ele manifesta, Hebreus 13, verso 8, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, meu irmão, minha irmã, você quando está sendo acossado por um problema, você verifica se o diabo tem um direito. Se o seu coração está em paz, você vê que tudo, você pôs tudo em ordem, inclusive dando a César o que é de César. Você pôs a sua vida em ordem, não pode falhar, não pode. Não pode falhar. Você fala enfermidade, se o servo de Deus tivesse aqui, o pastor, tivesse aqui o evangelista, o obreiro, o que fosse, ele oraria pela minha criança, pelo meu filho, pela minha filha, ele oraria. Mas ele não está. Em lugar daquilo que Deus proveu, eu coloco a minha mão sobre essa criança e, demônio de enfermidade, você não tem direito. Eu já vasculhei meu coração, você não tem direito, sai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não pode falhar, irmãos, não pode. Aí se tem garranchos no caminho, aí impede. Deixe isso infiltrar para alguns minutos. Pode ver do que estou falando? A congregação diz amém. Agora, para cada crente, filho de Deus, nascido de novo, quando a morte chega furtivamente à porta, prematuramente, o anjo de Deus se coloca entre você e a enfermidade. Lembro do pastor Cleomar pregar há uns tempos, já faz um tempinho já, ele falando que nós não partimos antes da hora, um minuto antes da hora, e não partimos um minuto depois. Mas a cura divina
nós temos direito nela até o último fôlego de vida. Agora, para cada crente, filho de Deus, nascido de novo, quando a morte chega furtivamente à porta, prematuramente, o anjo de Deus se coloca entre você e a enfermidade. E agora, se você deseja correr diretamente para ela, é problema seu. Mas você não precisa. Está vendo? Ele está entre você e a morte. O Senhor Jesus Cristo está entre nós e a morte. Ele quer a fé nos nossos corações. O mundo natural tem a fé mental, conforme o irmão Bruno explica naquela mensagem que lemos. Tem a fé mental. Mas a noiva tem a fé genuína. A noiva tem a fé genuína. E essa fé genuína, ela tem todo o conforto da palavra, até mesmo a palavra falada. Não é sairmos precipitadamente, aí fazendo isso e fazendo, não é isso, é nos colocar na mão do Senhor. Sansão estava descendo, ele estava nas mãos do Senhor, de repente 1000 inimigos na frente. Ele não estava procurando, não. O que ele pegou na hora ali foi aquela queixada de jumento. Mombrana diz que cada batida que ele dava num capacete daquele, aquele elmo que tinha não sei, polegada de espécie de bronze maciço, aquilo entrava no corpo daquele inimigo. Então veja, não foi ele procurando, mas a noiva ela deve estar neste reconhecimento, que se o diabo chegou repentinamente, ela, aqui não, diabo, aqui não é o seu lugar. Há 23 anos atrás, disse o irmão Brando no hospital judaico, o doutor, aqui em português, Morris Flester, me deu 3 anos, me deu 3 horas, um dos melhores cirurgiões aqui na cidade, me deu 3 horas de vida. Estou vivendo hoje, à noite, aleluia. Por quê? Através da graça não merecida. O anjo de Deus se colocou entre mim e a morte para me proteger. E eu o aceitei. Em gratidão pela graça de Deus, eu ganhei 500 mil de almas para Ele hoje à noite. Então veja, um dos melhores cirurgiões tinha dado 3 horas de vida para o irmão Brana. Mas esse Deus do qual o irmão Brana está falando aqui, colocou entre ele e a morte. E ele ganhou 500 mil de almas para o Senhor Jesus depois dessas 3 horas ditas pelo médico. Então veja, é esse mesmo Deus que nós estamos servindo, irmãos, é esse mesmo Deus. Porque é a mensagem da hora, é o que Ele tem prometido, inclusive a promessa que nesse tempo os mistérios de Deus seriam revelados. E Ele mostra que estamos na última era, Laodiceia, a era do arrebatamento, e no final da era, até onde entendemos. Glórias ao Senhor Jesus. Que segurança tem para o povo que faz parte da noiva do Senhor Jesus Cristo. O profeta disse aqui a partir do parágrafo 66, você já viu uma ovelha perdida? Ora, ela é a criatura mais desamparada do mundo. Por que ficar perdida? Se o anjo disse para João, não para João somente, para todos nós, toma o livrinho e come. Toma o livrinho e come. Eu, às vezes, irmãos, fico julgando a mim mesmo e fico pensando, meu Deus, tem misericórdia de mim, não deixa eu ser enganado pelo inimigo. Porque eu corro, pelejando para pôr as coisas em ordem, pelejando para... são planos para a glória de Deus. Como aqui em Havaiandava, quanto eu tenho pensado de, às vezes,
no dia da manhã, a igreja ter um terreno próprio, um lugar que naquele sol quente vocês podem assistir uma escola dominical, podem assistir um companheirismo, que todos os domingos tem o companheirismo, 15 para as 3 da tarde. Mas aqui, quem aguenta ficar num dia de sol quente, determinada hora? Então, veja. Então, irmãos, o esforço, o que a gente pensa é para a glória de Deus. Eu quero, quando é um encontro, eu não quero, oh meu Deus, não tenho condição de ir, não tenho condição. Não, eu luto, eu luto. Então, veja, graças ao Senhor, com 78 anos, Ele me deu a saúde que eu tenho. Na alçada do meu trabalho lá, que Ele me deu a graça de ser preciso eu estar picotando cartão, marcando horário de serviço e coisa, trabalho no fundo da minha casa, eu mesmo saio para vender, eu mesmo trabalho, sim. Tem dia que às vezes é das 7 horas, das 7h30, 8 horas, até 11 horas da noite. Mas no fundo de casa não estou, graças a Deus. Mas eu quero dizer assim, que Ele tem me dado uma saúde que eu trabalho, não sirva nem mesmo de exemplo, eu trabalho meio fora do normal. Assim, então, ninguém deve fazer isso, trabalhar fora do normal. O Senhor não requer isso de ninguém. Mas eu fico pensando, irmãos, é para a glória de Deus que eu tenho desejo, mas aí eu fico desconfiado. Será que o inimigo não está procurando me enganar em algum lugar? Porque quantas vezes estou sentado lendo a mensagem, que coisa gostosa, principalmente de manhã cedo. Lendo a mensagem, que coisa gostosa. E tenho que levantar para ir trabalhar. E coisa. Levanto com o coração sentindo. Aí eu fico pensando dentro desse sentido, será que eu não estou sendo enganado? Mas ainda continuo crendo que não. Mas o anjo disse, pega o livrinho e come. Os irmãos, as irmãs, façam isso, irmãos, leia, mesmo vocês, cada dia de culto, está ouvindo a palavra, tudo, glória a Deus, esse é um meio estabelecido por Deus, vocês nunca devem deixar isso esfriar. Mas mesmo assim, na hora extra, leia a palavra, leia a mensagem de irmã Brana. Quanto mais, veja, o mesmo camelo que transportou Rebeca foi aquele mesmo que ela deu água até saciar a sede dele. Agora, que força aquele animal físico, um camelo, transportar aquela donzela. Veja, ele tinha todo o poder de fazer aquilo, mas antes ele estava com sede. Nós estamos, sim, num mundo perigoso, cheio de leão, cheio de astúcia do diabo. Mas esse que nós estamos dando água para ele, esse que devemos estar dando água para ele, O diabo, nem existe a figura do diabo na frente do poder do Senhor Jesus Cristo. Mas agora está em nós. Não sei se a gente vai chegar aqui até o lugar onde o irmão Brando disse, é você que tem que fazer. Você já viu uma ovelha perdida? Ora, ela é a criatura mais desamparada do mundo. Ela não consegue achar seu caminho para lugar nenhum. Ela fica ali balindo até o lobo comê-la. Ou ela morre ali. Ela não consegue achar o seu caminho de volta. Quantas pessoas, não, tudo bem, eu gosto sim, ele fala a verdade e tudo, e coisa, mas isso não é para mim. Vai escapar do lobo? Nunca. Aquele foi um tipo do Espírito Santo chegando no Pentecoste, quando passamos pelo mar. Foi um tipo do Pentecoste. Moisés, no antitipo, quer dizer, Moisés no símbolo, lá no passado, quando ele passou
por aquilo, ele cantou no Espírito. Isso veio no dia de Pentecostes. E quando o corpo é perfeito, remido, reticência, agora nossa alma é perfeitamente remida, certo? Não pode perecer, tem vida eterna. É o que a Bíblia diz. Eu me sinto bem. Observe por quê. Porque eu sei que é assim, diz o Senhor. Apenas ancoro a minha alma ali e sigo em frente e digo: Satanás, vocifere o quanto quiser contra mim. Não estava lembrando dessa parte, já tinha lido, mas não estava lembrando, mas lembro que eu falei. O diabo pode até virar cambota diante da nossa frente, que não chama a nossa atenção, desde que estamos dando água para o camelo. Isso não me incomoda, porque sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. O que nós precisamos hoje à noite é de um bom reavivamento, como antigamente a moda de Billy Sunday, aqui está Sunday, não sei se é Sunday, não sei, de quebrantamento de aleluia, e é o que precisamos por aqui em Louisville, e aqui em Havaiandava também. Isso mesmo, precisamos de um bom reavivamento pentecostal à moda antiga, enviada por Deus, sim, Senhor. Observe então, quando nossos corpos são remidos, reticência, o que nós temos? Cura divina, agora como uma sombra, cura divina como uma sombra. Como aquilo foi uma sombra lá no Pentecostes. Observe o que eles fizeram no tempo de sombra, de salvação. Veja como eles andaram lá diante de Deus. Apagaram aqui a reticência. Eu acredito que quer dizer a força do fogo, reticência. E do fio, e assim, e escaparam do fio da espada. Todas as coisas que fizeram saíram da fornalha ardente, foram-se da cova dos leões num pacto sombra. Num pacto sombra. Era um povo que Deus falava com eles, como está falando conosco, que recebemos a mensagem do irmão Brana. Só que lá era tudo uma sombra, como sangue de animal e tudo e coisa, apontando para um sangue imaculado que seria vertido para tirar toda a consequência, todo o pecado, todo o erro que estava no corpo da igreja e trazer saúde. Agora temos redenção perfeita através do sangue de Cristo. Eles não podiam, eu deixei um pouquinho sem ainda, eu vou repetir. Saíram da fornalha ardente, foram-se da cova dos leões e tudo mais através da sombra, aleluia, através da sombra do Pentecostes. Através da sombra do Pentecostes, um pacto que era sombra, que mostrava um dia vai ter um que resistiu o pecado e vai ser entregue lá. Depois aquele espírito que naquele corpo físico resistiu todo o pecado, foi entregue lá, cumprindo nele o que estava com a causa. O preço que estava sobre esse corpo foi resumido nele lá. Caiu tudo nele. Ele foi entregue. Morreu. O profeta disse que aquela serpente de metal no bronze, um dos sentidos que ela representava, que o bronze ele tine e mostrava que ele na cruz chegaria ao ponto que não tinha vida, como o bronze. Não tinha vida.
Um pacto sombra. Eles estavam nesse pacto que falava, um dia vai acontecer isso. Vai ter um que vai dar conta de viver o que vocês não deu conta. E, no entanto, a condenação que está sobre vocês, ele vai tomar. Ele vai morrer. Completamente morto. Aí aquele espírito que levou ele a dar conta de resistir todo o poder do diabo, aquele espírito vem nesse corpo. Irmãos, é real isso, o ensino do profeta é real. Eles, num pacto sombra, fizeram o que fizeram e hoje não podemos deixar passar por alto esse poder que está sobre a noiva que crê, sobre a igreja que crê, de maneira revelada. E o diabo vem na nossa parte humana, todos falam nisso, todos falam na cura, todos falam. Satanás, aqui não, Satanás, você não tem direito, você sai, você é um intruso, mas você perdeu o direito, sai no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora o irmão Bruno explicou aqui no parágrafo aqui atrás, que a ovelha perdida ela é a pessoa mais indefesa. É a pessoa mais indefesa, é por isso que tem que tomar a coisa. Não é pegar o remédio e colocar na partilheira, não. Não vai surgir efeito nenhum. Por mais que o médico foi graduado em medicina, na sua área científica, por mais entendido que ele foi, e faz aquela receita quanto mais preciso, o laboratório elaborou aquele remédio da maneira mais precisa, mais bem feita e coloca a receita na partilheira. Que efeito vai fazer? Não faz efeito. E o remédio está nas nossas mãos. Está nos nossos olhos e, acima de tudo, está nos nossos corações. Está nos nossos corações. Se eles fizeram isso, agora temos redenção perfeita através do sangue de Cristo. Eles não podiam ter redenção perfeita, então, porque era sangue de touros e bodes, isso não tira pecado, isso apenas cobriu o pecado. Mas quando o sangue de Jesus foi derramado, o sangue mais santo e justo, os pecados não foram mais encobertos, eles se separaram, acabaram. E o crente vai na presença de seu Criador, aleluia. Agora não cobre, tira. A Brana fala sobre aquele irmão que era muito espiritual e a sua filha ia ter uma festinha com as do nível dela ali. E aquele irmão, ele pegava a Bíblia e começava a ler a Bíblia, e glória a Deus, aleluia, e pulava e coisa, glória a Deus. E a filha, e agora? Minhas colegas vai vir aqui, o meu pai, nesse fanatismo dele, não era fanatismo, é que ele via a realidade. Ah, pai, nós vamos ter essa festinha, as irmãs, e o senhor não vai querer estar junto? Claro que não. Então, aqui, esse livro de geografia, eu tenho que tirar a Bíblia dele. Se deixar a Bíblia na mão dele, não tem jeito. Aqui, esse livro de geografia, pai, esse aqui, ó, conta, assim, histórias e coisas, sentido geográfico, coisas, e é um livro muito importante. O senhor sobe, fica no sótão lá em cima. Tá, tudo bem. Foi ele. Começa a ler. Aí vai o cientista mostrando que num lugar no mar, tem lugar no mar que não tem fundo. Aí, de repente, já foi aquele Pentecoste lá em cima, e ele desceu pulando de glória a Deus, aleluia. Mas, pai, isso não é a Bíblia, pai. Mas, filho, eu li ontem que meus pecados foram lançados no mar, e agora os cientistas descobriram que tem lugar no mar que não tem fundo. Então, eles estão seguindo. Aquele Pentecoste todos. Então, irmãos, o sangue de bode apontava, mas cobria o pecado. Dali,
um ano, aquele pecador tinha que vir de novo realizar o mesmo sacrifício. Mas o sangue do Senhor Jesus Cristo tira o pecado, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos pecados. Estamos no véu humano, caímos nos erros. Irmão Brana diz, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos conserva limpo. Nós recorremos a Ele, Senhor, misericórdia, Senhor. O que eu respondi para aquele irmão? O que eu respondi para aquela irmã? O que eu fiz? O meu testemunho, Senhor, misericórdia. Jamais um coração comparativamente falado, despedaçado diante da fonte da misericórdia, deixa de nos abençoar e nos perdoar jamais. Se eles fizeram isso, então, a sombra lá de Moisés cantando no Espírito, então, em Apocalipse, aqueles que possuem a redenção perfeita do corpo, se colocaram no mar de vidro e cantaram o cântico de Moisés novamente, no livro de Apocalipse. Fala-se de reunião do Espírito Santo? Eles tiveram isso quando subiram daquela margem. Ouça, irmã, a pequena e digna Miriam, a pequena, digna, não sei se o Rombrando queria dizer indigna, Miriam, a profetisa, a irmã de Moisés, uma profetisa, ela ficou tão entusiasmada que agarrou um tamborim e correu pela margem, tocando esse tamborim, dançando no Espírito. Não somente isto, mas todas as filhas de Israel a seguiram dançando no Espírito. Se isso não é o Espírito Santo caindo, eu nunca vi. Claro. Então, se todas aquelas nações nobres, ritualistas, pudessem ter olhado com seus binóculos e visto aquilo, teriam dito, fanatismo, certo, mas era Deus certo. Glórias ao Senhor Jesus. Já caiu a hora, mas eu quero ler mais uma partezinha aqui, irmãos. Como aquilo foi uma sombra lá no Pentecoste, observe o que eles fizeram no tempo da sombra, de salvação. Veja como eles andaram lá diante de Deus. Deus prometeu que supriria tudo que eles necessitassem. Ele prometeu que Ele supriria tudo que nós necessitássemos. Ele nunca lhes disse, eu prepararei uma maneira para a cura, eu prepararei uma maneira para isso, eu prepararei uma maneira para aquilo. Ele disse, eu estarei convosco. Eu estarei convosco. Ali, aquela noite, eles apanharam aquele pão. Na manhã seguinte, eu posso ver aqueles israelitas que tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, tinham acabado de ser redimidos pelo sangue. Tinha visto o poder da cura de Deus, o poder milagroso que ficou entre eles, entre Israel e o Egito, e tinha afogado os inimigos ali atrás. Como o velho câncer que se foi para sempre,
a cegueira se foi, a surdez se foi, a diabetes se foi, tudo foi afogado lá atrás no sangue de Jesus Cristo. Como se sente? Que coisa! Andando pela rua, algum velho crítico diz: agora espere um momento, você tem certeza disso? Não fale comigo, amém? Oh, que coisa! Eu posso vê-lo só se reunindo, comendo, desfrutando gloriosamente, exatamente como uma reunião do Espírito Santo, como antigamente. Aqui vem o Espírito de Deus movendo-se até um santo que estende a mão e chega ao coração assim e grita: louvado seja o Senhor. Simplesmente uma reunião assim, como antigamente, sim, Senhor. Eles estavam captando isso de um lado ao outro, passando momentos de gozo, Então, um tipo perfeito, irmãos, um tipo perfeito. Vem o sentido da fé novamente. Eles naquela circunstância, Mar Vermelho na frente e tudo, Deus abriu o mar, eles passaram em terra seca. Então, o inimigo, como é atrevido, pegou e entrou também. Entrou dentro daquilo que é o poder de Deus, atravessar o mar em terra seca. Mas os que estavam sob a proteção divina, quando escapou da água, a água fechou. A irmã Brana disse aqui que eles, indefesos, se batendo e pelejando, e morreram afogados. Isaías capítulo 53, pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí a última comissão do Senhor Jesus: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o irmão Brana mostra aqui que o câncer, catarata e coisa, todas essas coisas é um tipo daquele inimigo lá, que indefesos, debatendo, morreram todos afogados. Repetindo um pouco aqui, eu posso vê-los se reunindo, comendo, desfrutando gloriosamente, exatamente como uma reunião do Espírito Santo, como antigamente. Aqui vem o Espírito de Deus movendo-se até um santo que estende a mão e chega ao coração e grita: louvado seja o Senhor. Simplesmente uma reunião assim como antigamente. Sim, Senhor, eles estavam captando isso de um lado a outro, passando um momento de gozo. Agora, aquele pão nunca cessou, seguiu a viagem toda para eles, isso mesmo, era um tipo perfeito do Pentecostes em nós. Aquilo foi no natural. Aquele pão nunca cessou. Ele permaneceu o mesmo pão até que entraram na terra prometida. Está certo? A congregação diz amém. Vocês, leitores da Bíblia, sabem disto. Então, a igreja foi inaugurada no dia de Pentecoste, quando os crentes estavam lá em cima. E veio um som como de um vento veemente e impetuoso enchendo a casa onde se encontravam. E o mesmo Espírito Santo que caiu, então, cai agora. Isso continua direto desde aquele tempo até o fim dos tempos. Continuará diretamente. É o nosso pão. Eles foram alimentados com pão natural. Nós somos alimentados com pão espiritual. Então lá foi uma sombra, irmãos. Graças a Deus, hoje nós temos toda essa fartura, não em sombra, superlativamente. Então, temos tudo o que essa sombra representava, mas depende da nossa fé. O tempo já se esgotou aqui, eu tinha lido aqui um lugar que o irmão Brana fala: agora isso é você, isso somos nós, está aqui nas nossas mãos. O mais difícil era isso, o conteúdo disso, de maneira revelada, o conteúdo disso.
a revelação disso. O mais difícil era para isso entrar nos nossos corações. Isso ele se encarregou e fez. Então, lembrando disso, agora é você. Senhor Jesus Cristo, creio, Pai, que o Senhor tem nos abençoado nesta manhã. Ajuda-me, que eu seja o principal, Senhor, a pôr em prática aquilo que o Senhor nos deu a inspiração nesta manhã, Senhor. E que estas ovelhas que o Senhor tem nesta cidade, ó Deus bendito, que não o pregador, não o homem, mas que a tua palavra diz que elas, nesta qualidade de revelação, não tem outro símbolo a ser mostrado a não ser ouro, ouro batido, ouro puro. Que o Senhor dê força e graça, Senhor, para essa partícula da tua noiva, Pai, que o Senhor tem aqui nesta cidade, não deixar passar por alto, Senhor. Comer deste livrinho, Senhor. Comer, Senhor, daquilo que é a revelação da palavra santa, mas que elas sejam cheias do Espírito Santo. E quando o inimigo vier, Senhor, porque ele procura vir, que o Espírito do Senhor, que encontrou reciprocidade naquelas vidas, alvore contra o inimigo a tua bandeira, Senhor. Quando uma nação descobria uma nova terra, colocava ali aquela bandeira. Aquele que descobriu era dono daquela terra. E a Bíblia diz que quando o inimigo vier, o Senhor alvorará a tua bandeira contra ele, Pai. Isso mostrando que aquilo é propriedade do Senhor. Dai-nos graça, Pai Santo, para que nos encontramos, ó Pai, debaixo dessa proteção divina, no nome bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos pronunciar e quer um avivamento pentecostal. Deus, o poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todo o poder, demônios e adversidades sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós conquistamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Olhos de terra sejam aleijados nas cadeiras de rodas. Dêem glória a Ele. Todos vocês. Aleluia. Graças a Deus. Tá bom. Amém, amém. Graças a Deus. Remédio para todos os males. Na prateleira não funciona, né? Aqui, em nossas mãos, em nossos olhos, mais importante, em nosso coração. Graças a Deus. Senhor Jesus Cristo, continue abençoando o pastor Aparecido, mantendo a unção desta mensagem do dia e da hora sobre ele.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sem nome. Irmãos, ali atrás também a gente trouxe algumas doações. E depois os irmãos quiser ver o que serve para os irmãos ali, tá ali, né, irmão Rafael? Aí tá ali dentro do berçário, tá bom? Deus abençoe, vai com Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui a irmã Cida para nós cantar, né? Abençoe seu irmão, vai para casa abençoado.